punir os alunos da sua classe, um certo professor no século XVIII pediu para que eles somassem de 1 a 100. 1 mais 2 mais 3 mais 4 até 100. Imaginando que isso levaria horas, um de seus alunos, chamado Friedrich Gauss, levantou a mão e respondeu 5.050. Ele tinha apenas 7 anos naquela época. E nascia ali a fórmula de soma de progressão aritmética, que é utilizada até hoje, e também um dos maiores nomes da ciência, conhecido amplamente como príncipe da matemática. Esse moleque era bom, hein? Responda, e você? Se considera uma pessoa analítica? Se a sua resposta de cara foi não, a notícia ruim é que provavelmente você não está se comportando como protagonista da sua própria vida, da sua própria existência. Está sendo feito de gado e manipulado por várias pessoas em diversas situações. Sem contar no mundo corporativo ou numa entrevista de emprego, pois essa é uma das qualidades mais relevantes que se pode ter. E quando a gente pensa no termo analítico, automaticamente a gente pensa naquelas pessoas boas em matemática, em física, mas saiba que muitas pessoas de exatas, elas são piores analiticamente do que pessoas de ciências humanas. Ser analítico está muito mais relacionado a como você se comporta diante de um problema, como você enfrenta situações diferentes, como você levanta os prós e os contras quando está resolvendo algo. Há uma definição que diz que o pensamento analítico é uma busca em quebrar, em decompor um problema ou uma situação em partes menores, resolver cada uma dessas partes, e aí, se você consegue resolver cada uma dessas partes, a solução dessas partes em conjunto vão trazer a solução do todo. Resumindo, o comportamento desse todo pode ser explicado pelo comportamento das partes desse todo. Então, quer melhorar esse lado analítico? Por mais que parcialmente isso venha de aptidões naturais, saiba que existem vários atributos que estão presentes em você, só que de maneira escondida. E nesse vídeo, eu vou te ensinar alguns métodos que vão te ajudar a acessar essa parte analítica mais escondida. Então fique ligado. Então, como simplificar o complexo? A primeira técnica aqui é a técnica dos 5 porquês, desenvolvida pelo Sakichi Toyota, que foi o fundador da Toyota e também o pai da Revolução Industrial Japonesa. Essa técnica é utilizada até hoje por eles e está bem descrita no livro Beyond Large Scale Production, que eu vou deixar o link na descrição. Ela se consiste na repetição da pergunta por quê por 5 vezes, até a gente entender melhor cada uma das camadas desse problema e a gente chegar na causa raiz dele. É claro que 5 é só uma aproximação, então você pode usar mais ou menos dependendo do problema que você está enfrentando. O que é importante aqui é a gente realmente chegar na raiz desse problema, ao invés de tentar gastar energia nessas outras camadas. Muitas pessoas não fazem isso em suas próprias vidas, gastando energia e tempo em apagar incêndios ao invés de atacarem a causa raiz desses incêndios. Então vamos lá, vamos passar por um exemplo. Vamos supor que uma empresa está com dificuldade na entrega de produtos, e aí a primeira pergunta aqui é: por que esses produtos têm sido entregues sistematicamente com atraso? Aí a gente entende que é porque eles foram postados com atraso. E aí a gente faz o segundo porquê. Por que os produtos foram postados com atraso? Segunda resposta é: porque o prazo de produção estourou. Por que o prazo de produção estourou? E a resposta é: porque os materiais para confecção não estavam disponíveis. Por que os materiais não estavam disponíveis? Porque não foram solicitados a tempo ao fornecedor. E aí a gente vai para o quinto porquê. Então, por que os materiais não foram solicitados a tempo ao fornecedor? Porque o controle de estoque não acompanhou o aumento da demanda pelo material. E isso mostra que a falha é muito mais de processos internos dessa empresa e não dos entregadores. Vamos para o segundo exemplo. Vamos supor que um amigo seu chegou atrasado para uma reunião hoje. E aí você pergunta: por que você chegou atrasado para essa reunião? A resposta dele é: porque meu carro estava sem gasolina. E aí você pergunta: por que seu carro estava sem gasolina? Ele te responde: porque eu não tive tempo de colocar gasolina porque eu acordei atrasado. Você pergunta: por que você acordou atrasado? A pessoa fala: porque meu despertador não funcionou. Você pergunta: por que seu despertador não funcionou? Ele te fala: porque eu coloquei às 7 horas da noite ao invés de 7 horas da manhã para despertar. E aí você pergunta: por que você colocou o horário da noite ao invés do horário da manhã? Ele te responde: porque eu saí para beber com meus amigos ontem à noite. Agora sabemos a verdadeira causa raiz. A segunda estratégia se consiste em
dar um passo para trás, entender o problema de uma forma mais ampla, quebrá-lo em partes menores, e quando eu falo partes menores, eu me refiro ao fluxo do problema até ele chegar ali. E aí eu vou dar um exemplo, porque esse tipo de situação acontece muito em entrevistas de emprego, é uma técnica muito boa também para te ajudar em situações onde ninguém conseguiu solucionar um problema ainda, ou seja, em problemas mais complexos em geral. Então vamos supor que você chega numa entrevista de emprego e se depara com a seguinte pergunta: quantos afinadores de piano existem em São Paulo? Pergunta difícil, hein? Provavelmente ninguém sabe exatamente quantos afinadores de piano existem em São Paulo. Mas o que você pode fazer aqui é quebrar esse problema em partes menores, realmente entender o fluxo do problema até chegar em número de afinadores de piano. Então vamos lá. Quantas pessoas existem em São Paulo? Aproximadamente 12 milhões. Mas a gente sabe que não são todas as pessoas que têm um piano. Então vamos estimar aqui uma proporção que faça sentido. Bom, sei lá, a cada 200 pessoas que eu conheço, uma provavelmente tem um piano. Então, de 12 milhões, a gente descobre que 60 mil tem um piano. Beleza até aqui? Então a gente já sabe que existem 60 mil pianos na cidade de São Paulo. Vamos deixar essa informação de lado agora e vamos entender o lado do afinador de piano. Bom, vamos supor que demora 1 hora para afinar um piano. Parece fazer sentido. E que cada afinador trabalha por 8 horas. Então eles conseguem afinar 8 pianos por dia. Vamos supor que nas 52 semanas do ano, eles trabalham 48, eles tiram 4 semanas de férias. Então vai ser 48, e que trabalham de segunda a sexta, ou seja, 5 dias por semana. Em cada um desses dias, eles afinam 8 pianos. A gente tem um total de 1.920 pianos afinados por ano. E aí eu não sei, eu suponho que uma pessoa tem que afinar seu piano uma vez por ano. Então a gente tem aqueles 60 mil pianos na cidade. Vamos supor que desses 60 mil, 10 mil são afinados pelo próprio dono do piano. Vamos supor que eles sabem como afinar um piano. Então sobram 50 mil, a gente pega esses 50 mil e divide por 1.920. O que resulta aproximadamente 25, 26 afinadores de piano em São Paulo. Parece fazer sentido. Eu sei que eu aproximei vários números no meio do caminho, mas a gente conseguiu entender a cada camada do problema e chegar no resultado final do que foi pedido. E como você pode perceber agora, as duas técnicas se tratam de como quebrar um problema em partes menores e resolver cada uma dessas partes. Eu vou te dar 2 dicas agora que são muito importantes para intensificar a forma que você executa essas técnicas. A primeira delas é: amplie a sua base de conhecimento. Você tem muito conteúdo de graça no YouTube, no Netflix, leia mais e não tente se aprofundar só em um assunto específico. Tente ampliar para várias outras áreas, porque, como até o próprio Steve Jobs falou isso uma vez, que ele aprendeu várias coisas na vida dele, mas só depois ele foi entender que os pontos se conectam em alguma hora. Então aprenda um pouco sobre tudo também. Isso é extremamente importante, porque na hora de enfrentar um problema, nem sempre as técnicas que você vai precisar para resolver esse problema, elas vão estar relacionadas ao problema em si. Como você entendeu, existem camadas até chegar naquele problema específico. Então é extremamente importante ler mais, procurar conteúdo útil na internet. E eu vejo que muitas pessoas desperdiçam tempo em Instagram, em coisas que não agregam valor. Então, consuma mais conhecimento. E a segunda é sobre refletir sobre aquele problema. Eu sei que em vários momentos a gente não tem muito tempo para resolver um problema, a gente tem que resolver ele na hora. E aí, até o nosso subconsciente, foi um outro vídeo que eu postei no canal aqui, ele ajuda muito a gente nesses momentos. A gente tem uma reação rápida e que muitas vezes ela resolve realmente o problema, mas se você tem tempo para pensar, pare e reflita sobre o problema. Tem pessoas que gostam de meditar, tem pessoas que gostam de ir para academia. Faça uma outra atividade que faça o seu subconsciente pensar naquele problema e você vai acabar resolvendo ele. E tente quebrar ele em partes toda vez que você puder. Nem sempre a solução é tão simples assim, mas se você tiver uma solução que você acha que é simples ali na ponta da língua, não a descarte. Ela pode ser muito útil ali na frente na hora de criar uma solução mais sofisticada que vai usar a simplicidade dessa solução inicial e vai fazer com que a solução final seja a melhor de todas. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você.
Saiba que desenvolver esse lado analítico vai te dar mais protagonismo na sua própria vida. E também, o inverso de ser analítico é ser impulsivo. Eu sei que em alguns momentos da nossa vida a gente precisa ser mais impulsivo, mas em algumas decisões que a gente tem tempo para ser mais cauteloso, a gente pode utilizar essas ferramentas para nos ajudar. Se a gente não faz isso, a gente acaba perdendo muito nas situações. E lembre-se que inteligência e habilidade de aprender são qualidades extremamente importantes. Pesquisadores mostram que, ao ter essas duas qualidades, o profissional vai ser mais completo para o futuro. Pois, ao se deparar com situações novas, você consegue aprender ali o que você tem que fazer. Inteligência significa interligar as coisas. E aí, como você interliga esse conhecimento que você tem e o que você está recebendo ali na hora e está aprendendo ali na hora e trazendo a solução. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal e um abraço.